Oi, gente, meu nome é Paulo Rodrigo. Eu não vou nem dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque pra mim esses dias eu tive tudo menos um bom dia. Eu tô aqui pra denunciar um caso de assédio moral que infelizmente eu sofri. Nunca pensei que eu fosse sofrer, mas eu sofri uma agressão psicológica. Uma não, uma sequência de agressões psicológicas num curto espaço de tempo, 10 dias de trabalho, de experiência na empresa VGX Contact Center, a unidade São Luís do Maranhão, que presta serviço para a operadora TIM. Eu estou aqui com o meu contrato, a minha quebra de contrato que eu assinei hoje. Hoje seria o meu 11º dia. A gente vai numa empresa, a gente se empolga, a gente vai porque a gente quer, a gente vai porque a gente precisa, a gente espera que a gente vai ser recebido, a gente sabe que vai ter uma pressão. Antes de mais nada, eu não sou leigo, não é o primeiro emprego, é a quarta empresa de call center que eu trabalho. Eu tive contando, eu já tive 15 supervisores. Então, eu sei o que é uma pressão, eu sei o que está correto e eu sei quando extrapola. Infelizmente, o que eu vivi extrapolou. Eu vivi uma agressão psicológica, sim. E não fui somente eu. Mesmo que fosse somente eu teria sido vítima e eu teria o direito de me manifestar e de denunciar. Mas eu tô aqui não somente por mim. Eu tô aqui porque muitas pessoas sofrem isso diariamente e não têm coragem, ou precisam muito do emprego, ou acham que elas estão erradas e não têm a coragem. Então eu tô aqui para dar voz a todas as pessoas, a todos vocês que trabalharam na VGX de São Luís do Maranhão, ou que estão trabalhando lá, ou que já trabalharam e já saíram, ou que vão entrar na expectativa que eu e mais 10 pessoas de um corredor que eu estavam de começar um trabalho, de começar a voltar para o mercado de trabalho. Eu estou dando voz para todos vocês de call center do Brasil inteiro, de outras empresas, todos vocês de outros setores de trabalho que também passam por agressões e por assédio moral e não sabem. Eu estou aqui para dizer que o que vocês passaram é agressão, sim. O que vocês passaram é assédio, sim, e o que a gente passa está errado. A escravidão acabou. A gente é profissional. A gente vai numa empresa para vender a nossa força de trabalho e receber o nosso salário. A gente não vai para ser humilhado. A gente não vai para ser agredido. A gente sabe que tem meta. A gente sabe que tem pressão. A empresa tem total liberdade de, se o funcionário não bater a meta, demite. A gente sabe, quando a gente entra, a gente já sabe que o período é de experiência de 30 dias, que se renova por mais 60 dias. Se você bater a meta, principalmente no call center ativo, você tem chance de ficar, senão você sai. Isso a gente sabe, a gente tem que ser cobrado. Antes que você diga que é mimimi, que não sabe bater meta, que não sabe ser cobrado, não se trata disso. A gente sabe o que é meta. Se trata de agressão. E antes de parecer, ele não conseguiu bater a meta, eu quero só deixar bem claro que no meu segundo dia, a meta são 4 vendas, no meu segundo dia eu vendi 2, no meu primeiro dia eu vendi 2, no segundo eu vendi 4, no meu quarto dia eu entrei terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No quinto dia eu já tinha, no quinto dia eu bati a meta, eu superei, eu vendi 5. Então competência eu tenho, habilidade eu tenho. Então, tirando essa parte de ter competência ou não, deixando de lado, vamos falar da agressão. Primeiro eu quero pontuar 3 coisas que o assediador, todo assediador, gosta de fazer para assediar ainda mais e para manter o assediado numa posição de humilhação. Primeiro argumento, isso é só você que está reclamando. Segundo argumento, todo mundo aqui está acostumado, isso aqui é normal, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. Terceiro argumento, não, isso que eu estou fazendo não é agressão. Rebatendo todos eles, é agressão, sim. É constrangimento, sim. É agressão psicológica, sim. Rebatendo o segundo argumento, não está todo mundo feliz, não, é mentira. Outras pessoas já reclamaram, sim, eu sei, você sabe. Primeiro, a culpa não é sua, não é somente com você.
não é somente com você. Às vezes a gente tá vendo o que tá acontecendo tudo à nossa volta, a gente tá tão constrangido no que a gente tá passando, que a gente não sabe o que tá acontecendo do lado. Depois disso tudo que passou comigo, eu fui descobrir que do meu lado, do meu outro lado, do meu outro lado, as mesmas coisas, as mesmas frases. Eu vou já relatar o que aconteceu comigo, mas só para exemplificar. As mesmas frases que foram ditas para colaborador do lado. Ai, você acha que isso é constrangimento? Sim, isso é agressão psicológica. Não, mas eu não acho que seja constrangimento. É só você que está achando. Não, disseram a mesma coisa pra mim. Olha, você tem que bater essa meta agora, é só você que está no zero. Mentira. Olha, eu vou contar agora o que aconteceu comigo em específico. Já falei que entrei na empresa, eu não tive... depois de treinamento, eu demorei quase 30 dias para ser contratado. Quando eu cheguei, eu já não lembrava mais de muita coisa. Mas eu não tive assessoria, não tem aquela célula baby que muitos call centers têm para treinar a pessoa. Eu fiquei perdido, procurei auxílio e não consegui, mas os colegas me ajudaram. Como eu tenho experiência, logo eu lembrei como era que mexia no sistema pelo treinamento que eu tive. Consegui começar a trabalhar. Eventualmente precisava de uma dúvida, chamava, tinha que gritar, que a supervisora sempre estava longe, ela chegava, respondia rapidamente e ia embora. Só pontuando aqui que antes de existir a agressão propriamente, existe a falta de educação de imediato. Sabe aquela falta de educação da pessoa não olhar na sua cara, não dar uma boa tarde quando você é recebido e chegar perto de você e não responder olhando nos olhos, não te dar aquela assessoria de que você precisa para ter a certeza de tirar a sua dúvida ou de ver se realmente você entendeu, é a pessoa que responde e vai logo embora? Então, foi assim. Então não havia um interesse em ajudar, porque isso foi pontuado quando eu contar qual foi a minha agressão. Essa justificativa de ajudar. Não é. Ficar ali junto para ajudar, não. Então, a partir do momento que a gente já aprendeu que a gente não precisa dessa ajuda, então, por que vai existir a pressão que eu vou contar que aconteceu aqui para vocês? Então, nos primeiros dias eu consegui bater a meta, ok, tava tudo tranquilo. Nos últimos dias agora dessa semana, eu até imagino o que aconteceu por trás para ter justificado e para ter explicado essa reação das supervisoras, mas eu vou contar da supervisora que me agrediu. Mas eu não vou detalhar porque eu acho que nada justifica. Ocorre que começou uma pressão, uma agressão, uma humilhação constante no nosso corredor, onde existiam 10 pessoas, porque agora não sei quantos ainda estão lá, não sei se alguém ainda está lá, mas eram 10 pessoas. Quase todas entraram nessa semana, na semana passada, tinha uma que já estava quase completando, que está tentando completar os 3 meses até pedir para ir embora. Você imagina, você que trabalha em call center, que é acostumado, ou você que nunca trabalhou, você imagina você estar com um headset, falando com clientes do Brasil inteiro, tentando convencê-los a fazer uma portabilidade para sua operadora TIM. Você sabe que são 4 vendas que você tem que fazer, você já sabe disso. Agora você imagina você não ter o direito de se concentrar para você trabalhar. Porque uma coisa é você não ajudar, outra coisa é você pressionar para melhorar o trabalho, outra coisa é você atrapalhar. Nós não conseguimos trabalhar. Uma gritaria da supervisora andando o corredor de 2 em 2 minutos. Eu contei no relógio do computador. Ela saía em 2 minutos, ela voltava com a gritaria. Aquelas gritarias que a gente já sabe. Ai, vamos vender, quem vendeu uma vende 2, vamos sair do zero. Tem que ter a pressão, tem que cobrar, ok. Mas, independente disso, você imagina esse ambiente. Qualquer operador que trabalha em telefonia sabe, quando o supervisor vai falar com você, seja para dar um feedback, seja para brigar com você, seja para dar uma advertência, seja para demitir você, qualquer supervisor chega perto de você, pede licença, pergunta se você está com o cliente, pede para você botar no mudo para não sair na ligação. Eu já fui monitor de ligação numa empresa. A ligação tinha que estar perfeita numa empresa que eu trabalhava de cobrança, porque se tivesse qualquer ruído, qualquer conversa paralela, o operador tinha que ligar de novo para o cliente para a ligação ficar limpa, sem ruídos. Agora você imagina essa gritaria ou passando direto para o cliente.
a ligação tá aqui, não pede uma licença, chega gritando no seu ouvido, você tá vendendo, a pessoa tá gritando no seu ouvido, ai, fala isso, fala não sei o que, você não consegue ouvir. Vários momentos, eu e outros colegas meus estavam fechando o contrato, já tinham vendido, estavam preenchendo as informações e a pessoa gritando no seu ouvido, você não consegue prestar atenção. Antes eu botava no mudo para que o cliente não ouvisse, mas chegou um ponto que eu digo, não, eu não vou botar no mudo, eu vou deixar para o cliente ouvir, para ver se o próprio cliente reclama, para ver se a monitoria da TIM vê que isso está errado, que isso atrapalha. Chegou momentos, o dia inteiro, de eu fazer assim para eu tentar ouvir o que o cliente está falando. Imagina você estar preenchendo as informações pessoais, que não pode ter um número errado, e a pessoa está gritando no seu ouvido, batendo na PA, tremendo a PA que você está. A minha colega do lado, ela estava preenchendo a data de nascimento, o nome do cliente, depois foi monitorada, colocou a letra errada por conta da gritaria, a pessoa não pede licença. Chega anteontem, eu estava tão nervoso que eu botei mudo quando ela estava gritando atrás de mim, e eu não percebi que estava no mudo, eu continuei falando com o cliente, e ela disse, olha, tá no mudo. Aí eu tirei no mudo, eu continuei falando no mudo, de tão nervoso que eu estava. Eu vou pontuar agora as agressões, porque até então você pode estar achando, é só cobrança, porque quem está de fora gosta de julgar e gosta de menosprezar quem está sendo vítima, né? Eu vou detalhar as duas situações mais críticas. Eu estava com o cliente, ela estava aqui, gritando no meu ouvido, eu mantive toda a calma do mundo e disse, você está me constrangendo. E ela disse, eu não acho que isso seja constrangimento. E eu disse, mas eu sinto que isso é constrangimento. Ela parou, foi embora. Eu estava me tremendo. Eu não conseguia ler o plano do cliente, eu não conseguia ler direito o valor. Até para falar, eu sou da operadora TIM, eu parava e pensava, qual é a operadora? Eu parava e pensava, qual é o nome do plano? Eu estava lendo lá no computador e eu não conseguia mais me concentrar. Tamanho o barulho, tamanho a gritaria. Isso por si só já desconcentra. Mas no último dia, parou um pouco a gritaria e ficou uma agressão de fato individual em cada colaborador. E isso para mim foi muito, muito humilhante. Porque é uma coisa que é feita na frente de todo mundo. É uma pressão que está sendo feita quando você está em ligação e não tem o respeito. Depois disso, eu fui almoçar, me tremendo, não consegui comer metade da comida, voltei, respirei para continuar a trabalhar. Deram um tempo de ficar me perseguindo, achei que eu fosse ter um pouco de tranquilidade. Geralmente, quando eu vou, no dia anterior, quando eu fui almoçar, eu já tinha vendido 3. Nesse dia, a pressão foi tanta, a gritaria foi tanta, o incômodo, a humilhação foi tanta, que eu não consegui vender nenhuma até a hora do almoço. Quando eu voltei, que eu achei que eu fosse conseguir trabalhar, que eu só queria poder trabalhar, ter o direito de fazer ligação, ter o direito de fazer a oferta para o cliente, ter o direito de bater minha meta. Esse direito me foi tirado. Quando eu achei que eu fosse ter um pouco de tranquilidade, ela voltou novamente. E novamente eu falei, dessa forma eu não consigo trabalhar. Quando eu vi, ela estava me olhando. Aí quando na situação que eu falei do mudo, eu lembro que ela disse, olha, tá no mudo. Aí eu tirei do mudo e falei. E aí quando eu falei pra ela, olha, você está me constrangendo, eu parei de falar com o cliente e caiu a ligação e veio outra ligação e ela, olha, isso é omissão de atendimento. Aí eu parei, tirei do mudo e pude voltar a falar. E ela continuou. Na segunda vez, quando eu voltei do almoço, que eu achei que ela não ia voltar, ela voltou, ficou novamente parada. Eu não consigo nem sequer me concentrar com a pessoa atrás de mim, falando. Dessa segunda vez ela estava parada e eu falei pra ela, você está me atrapalhando. Você pode, por gentileza, se retirar para eu poder atender o cliente? Ela disse, eu não estou te atrapalhando, eu estou te supervisionando. Mas eu estou pedindo, por favor, você está me atrapalhando sim. Você pode sair, por favor, para eu atender o cliente? E ela fechou o olho, assim, com deboche, com ironia, diminuiu o tom de voz e falou, eu não vou sair daqui. Aí eu falei, dessa forma eu não consigo trabalhar. Aí ela disse, pois então eu vou sentar aí.
Aí eu perguntei, você vai sentar aqui no meu lugar? E diminuiu mais o tom de voz e falou, não, eu vou sentar aqui do seu lado. Aí eu tirei o headset, botei pausa no sistema, levantei e fui bater na porta do gerente da empresa. Não o conhecia, expliquei calmamente, tentando não ficar... Eu estava tremendo, eu mostrei para ele como eu estava tremendo. Tentei contar para ele, sem gritaria, com muita calma, como eu estou tentando contar para vocês aqui. Ele me ouviu. Sabe qual foi a resposta dele, que inclusive é psicólogo? Que isso nunca aconteceu, que eu sou o primeiro que fiz essa reclamação, que ele é amigo dos operadores e os operadores adoram o trabalho. E eu falei pra ele, eu desafio o senhor a ir um por um lá, nas 10 pessoas do meu corredor, e veja se é só comigo. Ele riu da minha cara e disse, não, eu sei que não. E no final, a conclusão dele foi, já que você está justificando que está atrapalhando, eu posso fazer o seguinte, eu tiro você desse corredor, deixo você sentado afastado aqui, perto da parede, que é próximo da sala dele, peço para ela não ficar mais gritando com você e para você fazer o reporte das suas metas no final do dia diretamente para mim. Ou seja, a gritaria lá vai continuar. Então resolveria o meu problema, me tiraria de lá. Eu não recebi nenhum tipo de pedido de desculpas em nenhum momento, nem com ele, nem com a supervisora, nem quando eu fui pedir demissão, em nenhum momento um pedido de desculpa, nenhum momento uma retratação. Ela, desde então, não falou mais comigo. Para a empresa, isso está correto. O que eu entendi é que essa abordagem das supervisoras, pelo menos daquele lado onde eu trabalho, que é igual, não tem nem a possibilidade de mudar, aquela abordagem que é igual e que no nosso caso, com essa nossa supervisora, a agressão era pessoal, constante, o dia inteiro, e pior, porque muito mais agressiva, inclusive nas palavras dela, vocês têm que ser agressivos com o cliente, por exemplo, é uma abordagem que ela recebe de cima, de orientação, e que ela, como ela mesma falou para a colaboradora, eu recebo essa pressão, eu tenho que passar essa pressão para vocês. Ou seja, é uma orientação de cima para baixo. Não acreditei que fosse mudar alguma coisa o fato de eu falar com a gerência. Porém, a gente tem que seguir uma hierarquia. Eu acho que o mínimo que eu deveria fazer era informar, para depois a empresa não dizer que não sabia do acontecido, como tiveram a coragem de dizer para mim, sendo que eu já fui informado de milhares. Eu peço a você, se você está trabalhando hoje na VGX, passa por essa experiência, me conte. Se você já trabalhou na VGX, passou por essa experiência, está vendo o vídeo pelo YouTube, comente essa sua experiência. Eu não sei que tipo de repercussão que esse vídeo vai ter, porque a vítima é sempre culpabilizada. A empresa pode até tentar tirar do YouTube, por exemplo. Então esse vídeo vai estar também disponível como um vídeo para o WhatsApp, enfim, caso não seja mais localizado no YouTube. Quem tiver interesse em expor a sua vivência e quiser meu apoio, pode falar comigo, eu ajudo a divulgar também. Hoje eu estou divulgando a minha experiência. Eu quero deixar bem claro algumas coisas que eu li e quero trazer para vocês. A primeira delas é do sindicato dos operadores de telemarketing, que quando a gente vai no site, na opção o que vem ser assédio moral no ambiente de trabalho, eu quero ler para que fique bem claro para você que não sabe. Assédio moral é toda a conduta praticada no ambiente de trabalho, praticada pelo empregador e por seus prepostos, no sentido de desestabilizar, humilhar e constranger os seus empregados que lhes são subordinados, tudo de modo a golpear sua autoestima. É conduta tipicamente autoritária do empregador ou dos seus prepostos, que de forma equivocada pensam serem os donos do mundo,
com poderes ilimitados sobre os seus subordinados. É importante frisar que o assédio moral não fica caracterizado por uma única conduta patronal, mas sim por condutas reiteradas e prolongadas no tempo. Esse é o tipo de assédio moral vertical, denominado descendente, e com certeza o mais comum no meio ambiente de trabalho. Alguns colegas meus estão aqui nesse período de experiência, precisam mais ou têm medo de perder 50% de indenização, vão querer aguentar até o final. Hoje, para ir trabalhar, eu pensei, e como seria eu estar novamente naquele ambiente? Aquilo, só imaginar estar de novo, mais um dia naquele ambiente, é uma agressão tão grande que é como se eu estivesse confirmando, concordando com a agressão que eu sofri. Estar lá e ser agredido foi uma agressão que eu sofri. Voltar lá é como se eu mesmo estivesse me agredindo. Então, hoje, eu não fui lá. Então, depois, quando alguém disser assim pra você, mas você foi agredido, como é que você continuou? Por que você aguentou? Tem muitas razões para a pessoa aguentar. Eu não aguentei. Eu não acho que o que eu passei seja digno de ser aguentado. Não, não mesmo. 50% de uma indenização que eu perdi se eu não ficasse até o 30º dia de trabalho não vale a agressão psicológica, o assédio moral que um ser humano sofre, porque as consequências disso o dinheiro não vai pagar. Concluindo aqui a leitura do que eu quis trazer para vocês, não se trata, atenção, de um simples pedido do empregador para que o empregado trabalhe mais, mas de uma cobrança desmedida para que se cumpra uma meta, gerando no empregado uma insegurança constante com relação à continuidade da relação de trabalho. No Juiz Brasil, um site que nós conseguimos ver processos similares, que nós temos algumas explicações, eu fui buscar para trazer aqui. A pressão para o atingimento de metas e resultados insere-se no poder diretivo do empregador, que tem o direito, inclusive, de exigir níveis de produtividade e de despedir os empregados que não o atinjam. Esse direito, todavia, não lhe faculta ameaçar ou humilhar publicamente os que não inserem nos padrões de qualidade exigidos ou desejados pelo empregador. A cobrança deve ser feita pessoalmente e sem ameaça, sem constrangimento, sem humilhação. Nessa minha pesquisa eu encontrei outra coisa, a gente encontra outras coisas e a gente não imagina, a gente vai descobrindo o quanto de assédio a gente passa. Em 13 de março de 2020, nesse mesmo site, eu vi um processo de uma operadora de telemarketing indenizada por assédio moral e restrição de uso de banheiro. Aí, a juíza da 9ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte, ela condenou uma empresa de telemarketing e informática a pagar indenização por danos morais a uma operadora que sofreu assédio moral e teve controladas as pausas para a utilização do banheiro de trabalho. Todo mundo que trabalha no ramo vai saber disso. Nós temos uma pausa de 20 para o lanche, 2 pausas de 10 para o descanso, temos pausas particulares para poder ir ao banheiro em outros horários. Na nossa reunião, numa das nossas reuniões, que chama todo mundo, sabe o que foi informado? Que a gente pode tirar pausa particular, claro. Só que somando nossas pausas, 20 mais 2 de 10 dá 40 minutos. As pausas particulares podem ser no máximo totalizando 5 minutos. Ou seja, ela falou com todas as letras, não pode passar de 45 minutos de pausa por dia. Eu informo a você, trabalhador, isso é mentira. Antes de ser um profissional, nós somos uma pessoa. Nós vendemos o nosso trabalho para a empresa em troca de um dinheiro. Nós não vendemos a nossa dignidade, nós não vendemos a nossa humanidade. Suas necessidades fisiológicas, você pode ir ao banheiro quando você quiser. Você pode ir ao banheiro quantas vezes você quiser. Se você quiser precisar ir ao banheiro de 1 em 1 hora, você vai. Se algum supervisor ou empresa disser que não, que você passou do limite de pausa particular, isso é crime. Você tem que denunciar e você não precisa e você não deve se sujeitar a isso. Outras coisas que eu fui lembrando das nossas reuniões constantes, que de vez em quando se falava lá,
se ameaçava, alguma das ameaças que eram preferidas pela supervisão era comparando muito com a outra empresa, com uma outra empresa de telefonia que nós temos na cidade. Então eles ficavam constantemente informando coisas negativas da outra operadora e dizendo, olha, tá vendo? Eu selecionei aqui. Olha, a outra empresa esse ano vai parcelar o 13º salário. Vamos bater nossa meta para isso não acontecer com a gente. Olha, a gente nunca aqui atrasou salário. Vamos bater a meta para continuar recebendo o salário em dia. Como se o receber o salário em dia fosse alguma coisa sobrenatural, alguma coisa que fosse uma bonificação. Você trabalha, você tem o seu horário para entrar, você tem o seu horário para sair e você tem até o 5º dia útil para receber o salário. Enfim, você não pode ameaçar a pessoa que ela tem que bater a meta, senão ela não vai receber o salário em dia. Se ela não receber o salário em dia, a gente não vai trabalhar. E eu queria dizer para as pessoas que ainda estão com medo de denunciar, eu estou aqui denunciando por vocês. A minha voz, você que está ouvindo, sabe o que eu estou passando. Mas se você está ainda com 30 dias, ou você está há mais de um ano e está com medo de repente sair por conta da indenização que você vai perder, pense bem, porque a saúde mental, a saúde física vale mais do que o dinheiro. A gente não vai aceitar assédio moral. Eu estou utilizando esse veículo aqui porque, óbvio, que eu vou entrar com processo, semana que vem eu vou falar com o meu advogado, não sei quanto tempo demora o processo, essas coisas demoram, eu vou depender de um juiz julgar e decidir se eu estou correto ou não. Esse juiz um dia pode dizer não, você pode ser igual o gerente, dizer não, você está errado, eu não sei. Então eu não preciso de um juiz dizer sim, você sofreu. Eu sei que eu sofri e eu posso utilizar esse canal para falar para todos vocês, para todo o público que está assistindo. Isso é assédio moral, isso é agressão psicológica. O empregado ele tem que ter condição para trabalhar, mesmo tendo meta, mesmo tendo pressão, ele tem que ter condição para poder trabalhar. Ele não pode ser humilhado em público, ele não pode ser constrangido, ele não pode ser pressionado a ponto de não conseguir ouvir o que está sendo falado do outro lado do telefone. Isso daí foge do padrão, isso foge da curva, isso é errado e é por isso que eu estou denunciando aqui. Quem tiver mais denúncia, faça. É isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado pela atenção e por ouvir. Se você ouviu até o final, é porque você também passou por isso. É porque você sabe. Só quem passa, só quem sofre esse tipo de assédio e agressão psicológica sabe. E você que está assistindo, tenho certeza que sabe. Obrigado pela atenção.